Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu pensei para esse vídeo de quinta-feira aí mostrar algo para vocês. Na verdade, usando a referência aí interessante do Alexandre Link do Quadrinhos da Sarjeta, porque ele mostra vamos dizer, esse dilema, né? Que de artes assim, histórias interessantes e autores complicados, tá? No caso, eu estou falando aí do Samurai X e do Nobuhiro Watsuki. Nobuhiro Watsuki, tá? E outras coisas mais eu vou questionar porque eu acho que a gente tem que levar em conta certos dilemas e aproveitar aí o contexto da arte, né? E também entender que a gente não pode aceitar certas coisas que venham do autor. A gente tem que saber separar o que é a arte aí do autor, tá bom, gente? É bom a gente fazer esse paralelo aí. E eu vou dar uns exemplos aí também, tá bom? Antes de tudo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Tá, gente, eu vou fazer o exemplo passando alguns jogos aqui para vocês entenderem que, tipo, não é só um jogo, tá, gente? A gente tem que entender o seguinte, que os jogos, os videogames de bom, que atinge bem o público, tem as mecânicas interessantes, certo? E tem histórias aí bem interessantes também, tá? Bom, eu vou mostrar alguns jogos aí do PS1, do PlayStation 2 e voltar aí também o jogo do arcade aí do Michael Jackson, porque eu vou ter que usar de referência aí, tá, gente? Do vídeo que eu fiz na semana passada, tá bom? Ok, gente, vamos lá, tá? Antes de tudo, eu vou dar uma premissa aqui para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando, tá? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente aí foram criados em 1959, tá? E aqui para o Brasil, a gente fez esse estatuto, acredito que seja em 1990, gente. Então, se você pensar que foi em 1990, 10, 20, 30 anos aí de Estatuto da Criança, tá bom? E assim, pensar que antigamente, antes mesmo desse estatuto, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que antigamente tinha uma expressão que a criança, na verdade, era um adulto pequeno. Vamos tentar entender por quê, tá? A Idade Média falava que a infância não existia como categoria social isolada. Assim que as crianças passavam de dependência física inicial, já integrava-se ao mundo dos adultos. Quer dizer, trabalhava, fazia tudo que os adultos faziam, tá? As crianças realizavam as tarefas laborais que os adultos faziam no trabalho. Vestuário, roupas medievais eram réplicas idênticas das vestes de adultos em tamanho menor. A arte mostra que as pinturas medievais retratavam as crianças com feições, músculos e proporções de adultos, tá? E socialização, compartilhavam os mesmos jogos, festas, tabus, ambientes que os mais velhos. Bom, tabus, entenda-se aí por coisa que as pessoas adultas faziam, gente. Eu não vou entrar nessa seara para vocês pegar mais ou menos a ideia do que eu tô falando, tá bom? No século XVII surge o sentimento de moderno de infância. A escolarização surge para isolar as crianças e protegê-las do mundo adulto. A moralização inicia-se a preocupação com a educação moral e fragilidade infantil. Não é à toa que a gente pensa que as crianças elas levam uma carga histórica aí de conflitos que vêm da infância. Tipo assim, os adultos, na verdade, trazem conflitos que vêm da infância, certo? Pensando nesse lance aí de os adultos trazerem essa memória afetiva aí da infância, a gente pensa que teve toda uma evolução até poder chegar ao ponto de ter um estatuto aí da infância e do adolescente aí em 1959, tá? Então coisa aconteceu antes desse estatuto e depois desse estatuto, tá? Até teve a gente pensa ainda em questão de cuidado na educação das crianças, dos jovens.
E até para poder formar novos indivíduos aí, seja pela instituição da educação e outras coisas mais, tá? Formação de curso técnico, ou mesmo educação dos pais aí com os filhos, gente. A questão que eu estou tentando explicar é porque depois, até de vindo da internet, a influência da internet afetando aí a educação das crianças, isso afeta também no futuro delas, em decisões que elas vão fazer para a vida delas, seja para serviço, seja para família, seja para relações, ou mesmo para coisas erradas que vêm acontecer, tá? Bom, eu estou fazendo assim de uma forma geral. Por que eu estou explicando isso para vocês? No vídeo passado, eu estava comentando sobre Michael Jackson, que ele foi um grande artista, fez grandes artes, tá? Influenciou nos videoclipes dos anos 80, tá? E muitas músicas pop, mas também ele acabou tendo uma fama aí de ter uma certa relação com o público infantil, tá, gente? Isso afetou a imagem dele como um todo e como seus projetos no futuro também, tá? Então, gente, infelizmente, muitos desses artistas, eles acabam trazendo certas, vamos dizer assim, certos hábitos, certas coisas que aí, quando a gente vai perceber entre aquela pessoa que você idolatra e o que ela é realmente é uma coisa muito complicada. A gente tem que pensar nos benefícios que a arte fez assim, no meio de produção artístico, mas sabendo que aquela pessoa ela também fez coisas complicadas, tá? Já comentei aqui, tem um documentário na Netflix sobre Michael Jackson. Assista, não deixe de gostar do artista, mas saiba o que estava acontecendo, tá bom? Hoje eu estava pensando na produção aí sobre o vídeo do Link, que é muito interessante, comentando aí sobre a arte aí do Samurai X e contando a história aí do período Eiji, né? Que foi a transição do período medieval. Gente, o período de medieval no Japão durou até o século XIX. E foi uma brusca mudança aí para a fase industrial que aconteceu no Japão, tá? Por influência dos ingleses e tudo mais, tá? Então, gente, ali mostra um conflito de um personagem que ele era, vamos dizer assim, não vou dizer que é um mercenário, mas ele fazia serviços sujos aí, eliminando pessoas. Até, eu vou chutar, eu não sei essa parte, tá? Até que parece que alguma coisa acontece, uma certa tragédia, ele parece que ele perde alguém, não tem certeza, tem até que assistir o OVA dele, e ele vai aí mudar de vida e viver uma vida mais assim, para lutar pelas pessoas que não conseguem se defender, tá? E um sinal da mudança dele é que a lâmina dele é contrária, quer dizer, a parte onde iria normalmente bater, ela não tem lâmina. É uma espada, vamos dizer que ela não tem lâmina ali, não tem corte, não tem fio, tá? Ele literalmente é como se fosse um ataque sem corte, como esmagamento, tá? Não tem corte, mas, gente, acaba sendo muito, vamos dizer assim, é muito forte, né? Se pensar como um guerreiro daquela época, tendo a experiência que ele tem. E tem grandes ali histórias do personagem naquela época, ele tem que caçar as pessoas samurais que não quer aí fazer parte do governo, não quer entregar seus títulos e estavam causando crimes, fazendo parte de uma milícia ali, tá? Depois a gente vai entrar nessa parte aí, beleza. Gente, ok, Samurai X é incrível, é legal, eu não assisti alguns episódios. Eu vi a Batalha de Shishio, depois eu vou explicar quem que é Shishio, tá? E, bom, qual que é o lance, gente? O quadrinho é muito bom? É. Só que descobriram que o Nobuhiro Atsuki, o desenvolvedor dessa história aí, ele acabou sendo encontrado na casa dele material complicado infantil. Não vou falar o que é, entenda aí, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô falando, tá? E, por meios de cuidado com meu conteúdo e com meu canal, eu vou ser cuidadoso na forma de me expressar sobre esse assunto. Até porque eu expliquei sobre esse lance, assim, do público infantil, todo o estatuto, tem certas regras. Mesmo assim, tem pessoas que querem
vamos dizer assim, desregrar aí as leis e as regras qual o público infantil, seja para o trabalho infantil, educação, precarizar não só essas crianças, mas como seus pais também, para que eles não tenham, vamos dizer assim, uma opção de escolher serviços melhores, que trabalha aí em serviços de mão de obra pesada, sem poder escolher aí opções melhores de vida, tá? Isso, infelizmente, acontece muito hoje. E às vezes tem muita testemunha de coisas erradas que acontecem. Mesmo entregadores aí, quando vão entregar comida em apartamentos, os moradores pedem que eles subam o apartamento e isso não pode. Não pode subir o apartamento para poder entregar na porta da pessoa. Você não conhece a pessoa, isso é imbecil, entendeu? Isso é coisa de gente imbecil. Quem fala isso eu acho que é imbecil. Mas enfim, eu não tenho que ficar falando o que a pessoa fala ou o que quer que seja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e fora que isso, os entregadores que recusam entregar a comida para a pessoa no apartamento dela, muitas vezes são agredidos, muitas vezes, às vezes, acontecem confusões. Eu vi uma reportagem de alguém batendo em um dos entregadores, entendeu? Então, e não é uma vez que isso aconteceu. Infelizmente, está cheio de gente imbecil aí na vida que acha que, por uma pessoa que trabalha em um cargo desse, ela tem que ser submetida a maus tratos, tá? Então, infelizmente, isso acontece muito. Eu fiz essa alusão, gente, porque tanto da pessoa que acha que pode agredir uma outra pessoa, quanto da pessoa que está levando essa violência, existe a pessoa que repercute esse tipo de ação ilegal e quanto à vítima, tá? Pensa nisso nas situações anormais. Ali existe a consciência da pessoa que está agredindo e da outra pessoa que está levando essa agressão. Existe uma certa defesa. Agora, se a gente pensar em uma situação onde tem um adulto e uma criança, é complicado. Eu não vou expressar mais do que isso. Eu acho que eu estou tentando ser claro, tá? A gente tem que saber separar as coisas. Existe a obra, a história e existe a pessoa que faz tais coisas, entendeu? Certas referências a gente pode dar uma lida e tudo mais, mas sabendo quem é a pessoa, entendeu? E se tem outras formas da gente pensar nessa situação. Gente, para poder explicar melhor o que eu estou tentando explicar, até porque o vídeo eu achei muito interessante, que eu tenho que assistir de novo, mostra que a referência bibliográfica mostra muito bem coisas interessantes contadas na história de Samurai X, tá? Como eu disse, o diretor, o seu desenhista, o criador aí, não é uma pessoa fácil, por ter conteúdos complicados aí, tá? Pesquisem na internet o autor aí de Samurai X, tá? E o que ele... Que escândalo. Entendeu? Para você entender do que eu tô falando, tá? Bom, para poder explicar isso melhor, eu vou falar sobre algumas obras que eu dei uma pesquisada primeiro. Eu vou até colocar aí um jogo aí de Age of Empires 3, começando por algumas obras antigas, porque isso dá uma ideia do que eu tô tentando explicar, tá? Bom, eu vou explicar para vocês que existem obras que até hoje são lidas, aí como, por exemplo, os Lusíadas de Camões, aí que são a história, eu acho que de Vasco da Gama, não sei quem que é o personagem. Ele vai sair de Portugal até chegar aí às Índias, passando por diversos desafios, encontro com os deuses gregos, a deusa Vênus ajuda eles, o Baco atrapalha. Então, assim, são diversos personagens que entram na história. É como se você estivesse vendo As Minas do Rei Salomão. É muito interessante. Mas tem um viés aí de colonizador aí, tá, gente? Vamos colocar os pés no chão aí, tá bom? E o Camões era um verdadeiro, assim, cretino, tá? Um cretino. Um cara que arranjava confusões, tinha problema com os funcionários do governo, entendeu? E outros atos, assim, bem questionáveis, tá bom? E é interessante que você vai vendo aí naquela época como Portugal tinha era bem uma nação bem desenvolvida para aquela época, entre Idade Média e Renascimento, né?
essa transição para a fase moderna aí, tá? Que veio depois, logo mais, as colônias aí, principalmente o Brasil. Mais tarde a gente tem as obras aí de Lobo das Estepes, onde tinha um homem conservador que resolve ter uma vida, ser desafiado aí por uma vida moderna, passando aí por testar sua capacidade. Não fechar só em uma visão meio retilínea e abrir mais o campo das suas visões por outras coisas que ele vem a fazer e a meio que expandir a sua consciência, tá? E que visavam aí fazer essa expansão da mente, tá? Só que isso, essa história aí de Hermann é escritor. E bom, não poderia ser mais esclarecedor a obra que eu vou falar agora para vocês, que chama Lolita, de Vladimir Nabokov, que conta a história aí de um homem que tem um certo relacionamento complicado, tá? Não vou explicar muito sobre Lolita, porque isso, se vocês pesquisarem o que eu estou falando agora no momento, vocês vão entender que é bem esclarecedor aí pelo que eu estou falando. Mas não, é o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Não deixe de ler porque eu estou falando isso. Talvez isso ajude até vocês terem uma certa visão aperfeiçoada do perfil de pessoas desse tipo, entendeu? Até pelos atos dos personagens, que são atos questionáveis. Hermann Hesse, por exemplo, que eu já tinha falado sobre o Lobo das Steppes, ele era uma pessoa ultra complicada com a família dele, tá, gente? Uma pessoa ultra complicada aí, tá bom? Então, colocando aí o jogo de Age of Paris 3 até para poder exemplificar o que eu estou tentando explicar para vocês, navegar na mente da gente, né? Navegar nesse raciocínio, é que pensa o seguinte, gente, 1959 foi feito o estatuto aí da criança e do adolescente, tá? Antes disso, as crianças eram vistas como adultos pequenos. Certo? Gente, infelizmente, tem muitas coisas que, para a vida que a gente leva, se comparado às tecnologias que a gente tem, está muito retrógradas os nossos comportamentos, tá? Preferencialmente referente aí às pessoas que estão no nosso convívio, que a gente precisa melhorar aí como indivíduos em nosso raciocínio, em nossa forma de lidar com as pessoas, porque eu acho que parte da sociedade ela é montada para poder precarizar os outros indivíduos, dar condições de vida complicadas e fazer com que a gente aceite o que está sendo dado e aceite a nossa situação. Que a gente não pode reclamar sobre o que a gente está vivendo, da forma que a gente está vivendo, tá bom? Porque senão seria subversivo e essas pessoas não gostam de pessoas subversivas. Alguém que é subversivo questiona a sociedade e tenta entender e tenta fazer com que a sociedade melhore. Quando você entra em conflito, você muitas vezes é taxado, marginalizado, entendeu? Então tem muitas coisas quando você tem que lutar pela sua dignidade nessa sociedade, tá? Isso acontece hoje e acontece há muitos anos. Até mesmo para você conseguir fazer uma mudança na sua vida, existe uma grande dificuldade aí, comparado ao nosso ambiente, que eles não conseguem entender o que você passa por você e para sua vida, pelas responsabilidades que você assume e pelos riscos que você passa e que as pessoas de sua volta também passam, tá? Não é questão de vitimismo, é questão de que a gente tem, para a gente viver na sociedade, precisa de responsabilidades e, vamos dizer assim, a gente precisa seguir certas regras, mas ao mesmo tempo, a gente precisa mostrar que às vezes pessoas que têm poder não são tão responsáveis assim, tá? Pessoas de grandes cargos às vezes não têm consciência porque acha que está tão separado da sociedade, está tão acima por causa do seu cargo, que foi elevado a um patamar bem acima, que a pessoa acaba às vezes saindo fora da realidade e agindo de forma, vamos dizer assim, meio alucinada, alienada, tá? Ela
acaba sendo assim, tá? E bom, voltando aí para Samurai X, é como uma fama, como uma história incrível, às vezes é queimada pelo seu criador. E esse criador, ele acabou aí, não vou dizer, ele levou uma pena leve que precisaria mudar de vida, tá? É, às vezes o Japão às vezes tem essa forma meio colocar panos quentes sobre os seu público, seus profissionais, o ambiente que eles vivem, porque tem uma certa aceitação de certas coisas que a gente acredita como tabus aqui, como de forma ilícita aqui, porque a gente vê grandes casos aí na polícia, grandes casos aí de jornal, passando histórias de crianças que sofreram aí uma certa agressão. Vamos falar de forma mais polida, tá? Porque até para a gente poder passar um conteúdo aqui no YouTube, a gente precisa ter um certo cuidado. Pensa nisso, gente. Agora pensa aí no Samurai X. Você que é fã de Samurai X, tá? Você que é fã de Samurai X. O que passou pela sua cabeça quando você viu essa história do Nobuhiro Watsuki? Você vê lá que o herói, ele tem coração, ele é uma pessoa, parece que mudou a vida, uma pessoa sentimental, uma pessoa, sabe, que preza aí para as pessoas que ele ama, seja os amigos, seja né, aquela estrutura que ele tem para esse sentimento de carinho, de amor com ela, e que ele precisa lutar aí contra essas milícias de samurais que foram marginalizados, mas que ao invés de tentar ter uma vida melhor, eles pioram mais a situação do meio onde eles vivem, entendeu? Então, tanto é o caso de Shishio, que ele era vamos dizer, trabalhava para o governo, só que ele era uma pessoa muito complicada. Ele fazia atos muito ilícitos e quando ele fazia aí seus trabalhos, acabava passando do limite aí com as pessoas que eles tinham que às vezes eliminar, tá? Então, o Shishio foi meio que traído pelo governo e foi aí jogado aos fogos aí, sofrendo grandes lesões. E ele fica limitado aí a uma luta aí de 15 minutos, gente. Ele precisa fazer todo o seu trabalho num período de 15 minutos. Senão seu corpo entra em combustão. Mais ou menos isso. Ele precisa ir descansar. Porque senão ele pode pegar fogo, tá? Tá bom? Então, existe um certo misticismo em algumas partes. Coisas de animes mesmo. Eu também gosto, não vou falar que eu não gosto, tá? De histórias assim, meio fantásticas, místicas e coisas do tipo. Né? Coisa de jovem místico, né? Conversa fiada. Mas. Eu tô falando aqui. Então, gente, qual que é o lance? Tendo isso tudo, então aí o Samurai X aí precisa, o Rurouni Kenshin precisa juntar com Saito e outros guerreiros aí pra poder enfrentar Shishio. Então é aquela batalha, assim, de anime. Pra quem é fã, vai curtir demais. Mas aí tem isso, igual no outro vídeo comentei. Pô, nossa, Michael Jackson, incrível. Fez grandes músicas e fez esse jogo incrível. Certo? Tudo bem. Mas e aí? Ele é um artista. Ele fez aquilo. Acontece, gente. Do mesmo jeito que esse artista fez isso. Então, aí, às vezes, a gente tem que separar aí sua vida. Ah, sua vida não. A vida do artista da vida aí do personagem, tá? Pensando nisso tudo, gente. Pensando em tudo que eu já falei aqui pra vocês. Agora pensa aí. Comentei todos esses casos com vocês. Olha como é que o vídeo do Alexandre Link é interessante, gente. Alexandre Link, eu acompanho ele no canal dele. Nem deve conhecer, não tem problema. Não precisa esquentar. Mas às vezes a gente tem que pensar no trabalho dele, que é muito interessante. Eu acho que ele tem uma formação além de quadrinhos e estéticos, tá? No meio acadêmico, gente, os quadrinhos, se você for estudar
é, como um desenhista, um designer, eu fiz essa formação, tá? Você vai perceber que o quadrinho, ele é uma mídia que o meio acadêmico, eles veem meio assim como arte popular, não é uma arte erudita, entendeu? Existe uma certa marginalização aí dos quadrinhos, tá? Isso está mudando? Está mudando. Até mesmo por profissionais aí, como Alexandre Link aí e outros profissionais, que existem grandes obras que mostram isso, gente. Quadrinho não é só super-herói, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que eu tô tentando explicar. Eu vou colocar uma fita aqui para vocês, para não ter problema. Um minuto só. Eu acho que assim dá. Ó, olha isso aqui. Pesquise por essa obra aí na internet, tá, gente? Maus. Pesquise por essa obra. Eu não vou falar muito, tá? Só vou passar uma ideia rapidinho de que existe uma família que acaba sendo perseguida aí por gatos militares. Uma certa alusão aí ao conflito, segundo conflito mundial, tá? Principalmente falando aí de alemães e judeus, tá bom? Isso aí, lá atrás. Aí vocês entendem o que eu tô falando. E tem outras histórias interessantes, gente, como Corto Maltese e outras artes, assim, infindáveis de personagens que são muito incríveis, gente. São muito incríveis, tá? É, a gente tem que saber separar as coisas, entender o porquê de certas artes, tá bom? Às vezes, esse vídeo pode ficar velho aqui daqui a um certo tempo. Talvez você que esteja me vendo há não sei quanto tempo, pode ver e achar esse vídeo arcaico. Mas para a época que a gente está vivendo, às vezes a gente precisa lembrar para as pessoas que existe esse lance de cancelamento, essas coisas assim, que a gente precisa, às vezes, lidar com conteúdos sensíveis para a construção de uma consciência mesmo, tá bom? Gente, lá tem muito conteúdo interessante aí de quadrinhos muito fodas, muito interessantes no canal Quadrinhos da Sarjeta. Recomendo demais vocês darem uma olhada. Aí vocês vão me perguntar, pô, Beg, mas você está falando sobre quadrinhos e seu canal é de jogo. Cara, ok. Só que é o seguinte, X-Men, um dos jogos que eu já fiz review aqui, é de um jogo falando de personagens de HQ, certo? Ok? Coloca isso na sua cabeça. Outra coisa, personagens, muitos dos jogos contêm histórias que são tão semelhantes quanto os quadrinhos e obras fantásticas como O Senhor dos Anéis, tá? Não vou falar exatamente que seja um quadrinho ou um jogo, sim, mas é um jogo. Depois, né, de sua criação. Que é aí o Dungeons and Dragons, tá? O Dungeons and Dragons também tem os jogos de RPG e as histórias dos personagens aí que influenciaram em jogos interessantes aí como Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2, tá? O Baldur's Gate 3 tem muita coisa interessante, mas eu não sei, eu acho que fixou uma ideia demais, sabe? Eu acho que tava tentando passar uma ideia demais e se perdeu no meio do caminho. Mas não quero que seja uma ofensa, viu, gente? Se você gosta, simplesmente ignore o que eu falei. Ignore o que eu falei, tá? Porque a mecânica do jogo é incrível. Às vezes, o jogo ele é montado por um certo tipo de público. Como, por exemplo, o que eu tava, às vezes, com um professor meu de desenho, isso há anos atrás. Alguns anos atrás. Pô, eu pensei, cara, como que um filme. Esse pode passar mais de um filme de Transformer. Esse professor chamado Guilherme, professor de desenho de anatomia,
Ele me contou o seguinte: se você gostou, talvez não seja você seja o público alvo dessa obra. Talvez seja para um adolescente, talvez seja para alguém que gosta daquele tipo de corte, de história, uma coisa mais só como se fosse um Pokémon, né? De robô. Transforma às vezes parece um Pokémon de robô. Só que os desenhos antigos eram. Gente, se você é fã de Transformer, vocês sabem que os desenhos antigos são 1000 vezes melhores do que aquele filme do Michael Bay. Do que aquele filme do Michael Bay. Vocês vão me desculpar. O filme do Michael Bay é terrível. Mas não é um filme pra mim. Não é um filme pra mim. Entendeu? Combinado? É isso, gente. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir. Vou deixar o link aqui do vídeo do Quadrinho Sarjeta. Assiste. Muito interessante. Eu adoro o conteúdo dele. Entendeu? Tem muita coisa interessante. Pra mim, é como se fosse uma Netflix. Adoro. Entendeu? E vendo outros youtubers interessantes também, eu indico pra vocês aqui também, tá bom, gente? Bom, no mais é isso, tá? Pesquisem aí pra essas pessoas aí, pesquise pra essas histórias. Não é à toa que eu tentei passar uma visão aí, quando eu falei dos Lusíadas, passei aí a história de o jogo Age of Empires, tá bom? E quero que vocês vejam uma forma mais de cabeça mais aberta, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima quinta, tudo de bom e até a próxima.